Hoje, a nossa aula é como deixar de ser boazinha e ter um posicionamento mais firme. Essa aula eu preparei exatamente para aquelas mulheres que têm dificuldade de frustrar o marido, de desagradar o marido, têm dificuldade de dizer não, para aquelas mulheres que se sentem muito frágeis e vulneráveis, fazem tudo que o marido quer, tudo que as pessoas querem, e tem muita dificuldade de se impor. Você vai descobrir qual é a raiz disso, como deixar de ser boazinha e começar a ter conversas difíceis, começar a se posicionar, começar a dizer aquilo que te incomoda, entendendo que tudo isso, o grande objetivo é que você se posicione de uma forma diferente, se torne uma mulher melhor, uma mulher mais segura, confiante, e a consequência é que você saiba como lidar com os desafios dentro do seu relacionamento. Perfeito? Então, vamos começar. Antes de nós começarmos, eu quero fazer um teste simples com vocês, tá? Alguns pontos que eu falarei ao longo dessa aula, eu tirei aqui desse livro, tá? Inclusive, eu recomendo a leitura. A Síndrome da Boazinha. Recomendo a leitura desse livro, eu já estou na metade, é um bom livro. Como curar sua compulsão por agradar. Ele foi escrito por uma psicóloga e ela fala várias maneiras de deixar de ser boazinha, explica, conta histórias. Então, é muito bom para você entender e aprofundar mais esse assunto. E aí, eu extraí daqui um teste que eu quero que nós façamos, né, juntas. Vamos ver se você aqui no livro ela chama de agradadora compulsiva. É aquela pessoa que está sempre querendo agradar o tempo todo. Mas a boazinha, né? Vamos lá. Número 1. Vocês falam aí nos comentários sim ou não, tá? Se você faz ou não isso. Número 1. Devo sempre fazer o que os outros querem, esperam ou precisam de mim. E aí, é verdadeiro ou é falso isso na sua vida? Número 2. Devo cuidar de todos ao meu redor. Não importa se peçam ou não por minha ajuda. Verdadeiro ou falso? 3. Devo sempre ouvir os problemas dos outros e fazer o melhor para resolvê-los. Verdadeiro ou falso? 4. Devo sempre ser agradável e nunca magoar ninguém. Verdadeiro ou falso? Quinto, devo sempre colocar outras pessoas em primeiro lugar, mesmo que antes de mim. Verdadeiro ou falso? Sexto, jamais devo negar qualquer pedido ou solicitação. Ou seja, dizer sim para tudo. Sétimo, jamais devo decepcionar ou desapontar qualquer pessoa de nenhuma maneira. 8, devo sempre estar feliz e alegre e nunca demonstrar qualquer sentimento negativo em relação aos outros. 9, devo sempre tentar agradar os outros e fazê-los felizes. E 10, jamais devo tentar sobrecarregar outras pessoas com minhas próprias necessidades ou problemas. Se você disse verdadeiro para algum, 1, 2, 3, 4, 5 ou 10, significa que você é essa mulher boazinha, tá? Que acaba querendo sempre agradar os outros. Eu vou trazer uma análise para vocês que foge muito do senso comum. Porque o que você escuta por aí? A mulher boazinha é aquela mulher besta. É aquela mulher que faz tudo para todo mundo. É aquela mulher que deixa o marido fazer o que quiser, pintar e bordar com a cara dela. É aquela mulher que nunca se posiciona. E ela é assim porque ela é muito boa. É uma mulher tão boa que ela acaba deixando as pessoas passarem por cima dela. É uma mulher tão boa que ela acaba fazendo tudo para todo mundo e esquecendo dela. Nossa, tadinha, ela é tão boa. Geralmente, quando as pessoas falam por aí, fulana é muito boa, fulana é muito boazinha. As pessoas falam como se fosse um elogio. Mas a partir de agora, toda vez que alguém disser, mas você é muito boazinha, ou que falarem isso, você não vai ficar feliz.
Você vai se sentir. É, você tem que se sentir mal. Se alguém disser, você é muito boazinha, com um tom de elogio, você tem que começar a se sentir mal. Porque ser uma mulher boazinha é péssimo, é muito ruim. E eu vou te explicar o que, que tem por trás da mulher boazinha. Quando eu li para vocês aqui, pensar primeiro nos outros, fazer tudo que os outros querem, agradar todo mundo, dizer sim para todo mundo. Na hora, talvez você que é boazinha pensa assim: ah, mas tá tudo bem eu fazer esse tipo de coisa, não há problema algum. Ou as pessoas falam assim: ah, você é tão boazinha, você... aí você fica assim: ah, não deve ser tão ruim. E na verdade é muito ruim. Por quê? Eu vou contar a verdade por trás da mulher que é boazinha. A mulher que é boazinha, na verdade, no fundo, ela é uma mulher controladora e manipuladora. Só que ela é sutil nesse controle e na manipulação. Toda pessoa boazinha demais, que faz tudo para todo mundo, que nunca diz não, ela não faz isso porque ela gosta das pessoas. Ah, fulana adora, né? Faz tudo para todo mundo, sempre ajuda, tá sempre alegre, nunca diz não, fulano se incomoda com nada. Se você faz isso, você não é uma pessoa boa, tá? Por quê? Porque você é controladora e manipuladora. E eu vou te explicar por quê. Porque, na verdade, vou dar um exemplo aqui para contextualizar, ficar mais fácil. Você precisa conversar com seu marido e se posicionar por uma situação que está acontecendo, que está te desagradando. Só que você sabe que se você chamar o seu marido para conversar e se posicionar, ele vai ficar chateado. E ele chateado, ele vai se afastar de você. Aí o que que você pensa? Bom, eu vou fingir que tá tudo bem, eu vou fingir que nada aconteceu. Assim ele não fica chateado e nós ficamos bem. No primeiro momento você pensa, não, eu fiz isso porque eu sou uma boa esposa. Não. Você fez isso porque você pensa demais em você e você se importa demais com você. Depois que vocês verem essa aula, vocês nunca mais verão esse negócio da boazinha da mesma maneira, né? Por quê? Você se importa tanto com você mesma, tanto com os seus sentimentos, tanto com a sua imagem, que você não tem essa conversa difícil com seu marido, porque você não quer perder a atenção e o carinho e o afeto dele. Mas você sabe que essa conversa é necessária. Mas você prefere se importar com aquilo que você sente, com a sua própria imagem e não ter essa conversa. É que nem a mãe que dá tudo pro filho. Dá tudo pro filho, nunca corrige o filho, nunca diz não para esse filho. Essa mãe não ama esse filho. Por quê? Ela está estragando a criança. Ela está dando tudo que o filho quer na hora que o filho quer, está estragando. Por quê? Ela é muito boazinha, porque ela se importa com aquilo que o filho vai pensar dela. Ela se incomoda que o filho fique chateado, que o filho fique emburrado, que o filho diga que não gosta dela. Então, ela prefere estragar o filho, mas manter a imagem, manter a posição. É a mesma coisa a mulher boazinha que não se posiciona com o marido. Ela não se importa com o marido, ela não se importa com o casamento. Ela se importa somente consigo mesma. Ai, não posso falar nada porque meu marido vai ficar chateado. Se ele ficar chateado, ele vai se afastar. Então, eu prefiro ficar com ele do meu lado do que ir estragando o casamento, do que ter uma conversa difícil, lidar com a situação real, mas entendendo que o nosso casamento vai melhorar depois. Vocês estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido para vocês? E aí a mulher que é muito boazinha, na verdade, é uma pessoa extremamente autorreferente. Tudo é sobre ela. Ah, não posso falar porque meu marido vai ficar chateado. Ah, eu não posso dizer que eu não gosto disso porque o que, que o meu marido vai pensar de mim? Ah, se eu falar isso com ele, ele vai virar a cara para mim, ele vai ficar emburrado e a gente vai ficar com climão. Ou seja, você se importa tanto com você, com a sua própria imagem, com os seus sentimentos, que você não quer se responsabilizar pelo seu posicionamento. E isso é grave, porque se você deixa de ter conversas difíceis, se você deixa de fazer o que é certo, os problemas num casamento, gente, eles nunca desaparecem. Isso é imaturidade sua, achar que, não vou falar nada que
vai ficar tudo bem. Não vai. Claro que não vai. Se você não resolve aquele problema vai ficar maior. O tempo não vai curar, o tempo vai passar e as coisas só vão piorar. Se você não mexer naquilo, aquilo vai virar uma bola de neve. É assim que funciona em casamento, é assim que funciona na vida real. Não tem para onde correr. E aí você tem que pensar: eu prefiro, a longo prazo, melhorar o meu casamento, ainda que eu precise arcar com a responsabilidade do meu posicionamento agora, ele fique chateado comigo, ele se afaste um pouco, mas depois a gente equilibre, ou eu prefiro que aparentemente fique tudo bem e eu vá estragar lá na frente. Entendeu? E aí, essas pessoas que são muito boazinhas, essas mulheres que são muito boazinhas, elas sempre se relacionam com homens que têm uma personalidade difícil, uma personalidade manipuladora, pessoas que têm sempre muita opinião. Por quê? Porque essa boazinha, ela já está adaptada a não ter opinião, a não ter vontade, a sempre fazer tudo que os outros querem e nunca se posicionar. Então, ela geralmente vai se relacionar com homens que têm opinião muito forte, que são manipuladores, que querem tudo do jeito deles, porque é a tampa e a panela. Uma pessoa que tem muita opinião com uma pessoa que tem zero opinião. Uma pessoa que quer tudo do seu jeito, uma pessoa que abre mão o tempo inteiro do seu jeito. Então, dá certo durante muito tempo, até que acontece uma coisa. Essa mulher boazinha, ela fica cansada, ela fica sobrecarregada e chateada, porque ela está muitos anos engolindo sem se posicionar, ou esse homem aqui, ele fica desinteressado. Porque ele está ao lado de uma mulher que não tem opinião, que gosta de qualquer coisa, que não. Isso acaba fazendo o homem perder o interesse, tá? Geralmente a mulher boazinha, ela tem muito medo de ser abandonada, aí ela faz tudo do jeito que o homem quer, ela não tem nenhuma opinião, porque ela quer que ele fique, e aí o fato dela fazer tudo do jeito que ele quer e não ter opinião, faz ele ficar desinteressado. Porque, gente, cada pessoa tem sua personalidade. É muito legal a gente divergir, é muito legal, por exemplo, que o seu marido goste de assistir filme de terror e você goste de comédia, por exemplo, você não precisa gostar da mesma coisa que ele. É muito legal você ter a sua personalidade, você ter a sua opinião própria. Mas isso é uma dinâmica que geralmente acontece. Entende? E aí, qual é o seu grande medo? O que você está fazendo, fingindo que está tudo bem, não se posicionando? Você não faz isso porque você ama o seu marido, porque você quer melhorar o seu casamento, porque você pensa a longo prazo. Não é por isso. Se fosse essa a sua real intenção, estaria tudo bem. Mas você faz isso porque você não quer pagar o preço pelas suas escolhas. Você não quer ser retalhada, você não quer ser rejeitada, você não quer ser desprezada, você não quer ser mal vista. Então, é tudo sobre você. Não é nada sobre o seu marido, não é nada sobre o seu casamento. É tudo sobre você. Eu não quero que o meu marido fique chateado comigo. Eu não quero que o meu marido se afaste de mim. Eu não quero que a minha colega fique chateada comigo. Entendeu? E aí, não é nada sobre o seu marido, não é nada sobre o seu casamento. É tudo sobre o que ele vai fazer comigo. Você se ama tanto, e as pessoas falam assim, a mulher boazinha não se ama. Não, gente, ela se ama demais. Ela se ama tanto que ela quer se proteger. Ela não quer arcar com as consequências das escolhas. Ela não quer pagar o preço pela opinião dela. Então, ela se ama demais. Ela se coloca numa redoma, entendeu? Então, ela faz de tudo para não desagradar. Por quê? Porque ela não quer sofrer a retaliação, ela não quer sofrer a consequência. Então, para não sofrer a consequência, ela abre mão do posicionamento dela, porque ela quer ser amada. E todas nós seremos rejeitadas. Isso é uma premissa da vida. Vida adulta, estou na vida adulta, serei rejeitada. Entendeu? Não adianta. Quanto mais você se esforçar para não ser rejeitada, mais você vai ser rejeitada, porque todos nós somos rejeitados na vida e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem que você tenha um posicionamento, seu marido fique chateado hoje com você. Tá tudo bem. Ele tem o direito de ficar chateado, ele tem o direito de não gostar do que você falou, ele tem o direito de achar que não deveria ser desse jeito. Tá tudo bem, ele pode achar o que ele quiser. Mas
Você não precisa mudar o seu posicionamento por conta do que ele acha. E você tem que bancar as suas escolhas. Porque se você não bancar suas escolhas, você vai ficar cada vez mais fraca. Geralmente, a mulher muito boazinha, ela é muito frágil interiormente. Ela tem muito medo do que as pessoas falam, ela tem medo da opinião dos outros, ela tem medo do que vão achar dela, medo do que vão dizer, medo do que vão pensar. Por quê? Porque ela precisa construir uma força interior que ela ainda não tem. E você só vai conseguir construir essa força se você começar agora, lidando com a rejeição, encarando a rejeição, chegando com o seu marido e dizendo um negócio que você sabe que ele vai ficar chateado, mas você está fazendo isso porque você tem que ficar mais forte. Não tem outro jeito. Você não. A mulher que é boazinha, ela se poupa demais, ela se poupa demais, ela se trata muito como a princesa que está no alto da torre, que não pode ser rejeitada, ninguém pode falar mal dela, ninguém pode virar a cara dela, ninguém pode discordar do que ela pensa, ela é a própria rainha, a princesa, entendeu? No alto da torre. Você tem que sair desse lugar, você vai ser rejeitada. Todo mundo é rejeitado, entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu. Não sei se vocês estão acompanhando as minhas redes sociais. Ontem eu postei uma análise explicando um pouco mais sobre o relacionamento da Virgínia com o Vini Júnior, jogador de futebol, dizendo que toda essa felicidade que ela demonstra é tudo uma mentira, e que o relacionamento que o Zé Felipe tem com a Ana Castela também é uma grande mentira, porque é impossível você construir alguma felicidade em cima da destruição de uma família, né? E que eu desejava que eles reatassem, que algum deles se arrependesse, lutasse pelo casamento, ok. Teve um monte de hate, um monte de comentário horrível, falando um monte de coisa de mim e tudo mais. Antigamente, eu ficava muito chateada. E eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que ia ter muito hater, e eu fiquei bem. Mas, claro, tem algumas estratégias. Eu postei, eu comecei a ver muita gente escrevendo um monte de coisa. Eu peguei, excluí o aplicativo do meu celular e falei, quer saber, eu vou dormir. E daí, excluí o Instagram do meu celular. Ontem, 8 da noite, e só fui baixar o meu Instagram hoje, 10 horas da manhã, depois que já rolou mais de 100 comentários. Eu já tinha dormido, e eu acordei tranquila, entendeu? E aí, quando eu vi os comentários, gente, eu tenho essa grande estratégia, tá? Eu excluo o aplicativo do meu celular. Porque aí eu não fico vendo. Pronto. Foi muito legal eu ter postado ontem, porque dividiu bastante. E é legal vocês que estão restaurando o casamento, vocês verem como o divórcio é uma coisa que está tão normal que as pessoas estavam defendendo o Zé Felipe. O Zé Felipe tem o direito de ser feliz, mas o Zé Felipe não é obrigado. Aí eu falei que ele abandonou os filhos. Mas ele não abandonou os filhos. Gente, o homem que saiu de casa, ele abandonou os filhos. Não, ele não abandonou. E o povo defendendo ele porque ele não abandonou os filhos, porque ele tem o direito de ser feliz, e blá, blá, blá. O povo não sabe nem o que é felicidade. Não sabe nem o que é felicidade, não sabe nem o que é um casamento, né? Mas eu tô trazendo esse relato para vocês porque, assim, essa questão de desagradar é algo treinável, tá? Eu faço essa aula para vocês porque eu era a maior das boazinhas que vocês podem imaginar, entendeu? E aí, quando eu descobri que, na verdade, eu era boazinha, não porque eu era boa, mas porque eu era manipuladora e que eu me importava muito com o que as pessoas achavam de mim, aí eu descobri a verdade sobre mim, né? E aí, o que acontece? Eu vou dar esse exemplo para vocês, mas vocês vão aplicar em outras coisas da vida de vocês. Como é que eu vou perder o medo de ser cancelada? Quando isso vai acontecer? Quanto mais eu postar vídeos que incomodarem as pessoas e um monte de comentário negativo, quanto mais eu fizer isso, mais eu vou ficar forte. E daqui vai ter um tempo que eu vou olhar os comentários e vou dizer, tá bom, tipo, isso vai me importar nem um pouco. Por quê? Porque eu fui encarando desafio por desafio. Qual era o meu grande medo? Ai, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Ai, a minha reputação. Ai, mas não sei o quê. Ou seja, eu só pensava em mim. Eu só pensava em mim. Quer dizer, todo mundo que está na internet
pega cancelamento, tem hater, e eu que sou a rainha da Inglaterra, não posso? Ela não pode. Não, todo mundo que trabalha na rede social recebe milhares de comentários negativos, mas a Amanda não. A Amanda é a rainha da Inglaterra que não pode ouvir um hater, não pode ser destratada, ninguém pode discordar da opinião da rainha. Gente, em que mundo eu tava, entendeu? Então, assim, isso é um exercício, tá? Mas você só vai ficar forte à medida que você desagradar. E à medida que você entender que você será rejeitada. Não importa o que você faça, você vai ser rejeitada. Então, se você vai ser rejeitada, é melhor você ser rejeitada fazendo o que é certo, fazendo o que vai ser melhor para o seu casamento, fazendo o que vai equilibrar a tua relação, né? Já que você vai ser rejeitada de todo modo. Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar para vocês. Ah, tem um ponto também que eu quero falar, principalmente vocês que são cristãs. Geralmente, as pessoas falam que você tem que sempre ficar em paz e você nunca pode ter nenhum tipo de conflito com ninguém. Isso é uma mentira, tá, gente? Jesus, ele era manso, ele era humilde, mas ele chegou no templo, tirou tudo que as pessoas estavam vendendo lá, expulsou todo mundo. Então, ele sabia usar raiva na hora certa e ele sabia ser manso e humilde na hora certa. Então, o mais importante é você encontrar um caminho do meio. Nem tão explosiva, nem tão agressiva, mas nem tão passiva, tá? Você tem que sair dessa passividade. A mulher boazinha, ela é muito passiva. Ela não tem opinião própria, ela não tem esse. É, ela é como ela é muito conduzida. Você tem que ter as suas opiniões, você tem que ter os seus valores, você tem que ter os seus limites, tá? E você ter isso vai tornar você mais interessante, porque a partir do momento que você tem os seus limites, você vai dizer para o seu marido, você não pode ultrapassá-los, e ele vai entender. Agora, se você não coloca limite, como é que você não tem que contar com o bom senso das pessoas. Você tem que contar que eu ponho os meus limites e todo mundo aqui tem que respeitá-los. Entendeu? E aí o importante é você encontrar esse caminho do meio e você que é muito boazinha, comece a se expor a situações conflituosas. Eu dei o meu exemplo que eu tinha muito medo de hater e blá blá blá. E agora eu tô falando várias coisas que eu já sei que vai incomodar. Isso é um trabalho, é um treino para que eu me exponha a situações conflituosas, eu me exponha a situações que eu já sei que eu serei rejeitada, mas entendendo que isso está gerando um bem maior. Esse vídeo que eu postei alcançou muitas pessoas e muitas pessoas que lutam pelo casamento. Eu recebi várias mensagens, eu continuo lutando pelo meu casamento, eu não vou desistir da minha família, a minha família é muito preciosa, ou seja, o propósito maior foi alcançado, entende? E aí, qual é o segredo, então, Amanda, para que eu deixe de ser boazinha? Você vai ter que amadurecer, tá? Amadurecer para que você fique mais forte internamente e você consiga lidar com a rejeição. Sabendo que quando você se posicionar e desagradar, você será obrigatoriamente rejeitada. Então, qual é o segredo? Ficar mais forte para aprender a lidar com a rejeição, sabendo que ela vai vir. Mas qual é a lógica na cabeça da mulher boazinha? Ah, eu vou tentar fazer alguma coisa para não ser rejeitada. Ou seja, ela não se ocupa de ficar mais forte para que ela lide com a rejeição, ela tenta evitar a rejeição. Só que é impossível a gente evitar a rejeição, gente. Impossível. Não tem nenhum relacionamento que você vai ter com nenhuma pessoa que você nunca será rejeitado. Sempre será rejeitado. Então, o melhor é você seguir o caminho correto, ficar mais forte para aprender a lidar com a rejeição e então se posicionar, tá? E aí eu tenho dois exercícios para vocês. Oi, Aldina, sem problema, inclusive eu vou até falar com você, tá? Pra... Eu vou até conversar contigo aqui, deixa eu até te mandar uma mensagem.
Antes que eu esqueça. Melhorou. Aqui. Então, eu quero trazer 2 exercícios para vocês, tá? Quero trazer 2 exercícios para vocês. Primeiro, é que eu quero trazer um desafio, que você encare algum medo que você tem. Talvez você tenha medo de fazer um esporte, talvez você tenha medo de ir para academia, talvez você tenha medo de ir no shopping sozinha. Eu não sei qual é o seu medo, mas eu quero que você encare esse medo. Por quê? Quando você encarar esse medo, você vai começando a ficar um pouco mais forte. Um outro exercício. Eu quero que você faça uma coisa que você não gosta. Exemplo, você não gosta de acordar cedo. Eu quero que você acorde cedo amanhã. Porque você acordando cedo, parece que não tem nada a ver. Mas o que tem a ver acordar cedo com me posicionar e desagradar? É porque quando você faz algo que você não gosta e você se contraria, acorda cedo, toma banho gelado, come alguma coisa amarga, come um pepino, caso você não goste, você está deixando o seu eu mais fraco. E se você consegue deixar o seu eu mais fraco, você não age baseado no que você sente, você faz o que é o certo. Que o grande problema é que na hora que você tem um desafio, você sente medo de ser rejeitada, aí você vai e tem alguma atitude de muito boazinha, finge que nada aconteceu, não se posiciona. Por quê? Porque o seu sentimento está muito forte. E aí você finge que tá tudo bem, com medo da rejeição. Mas quando você toma banho gelado, acorda cedo, liga para aquela tia chata, faz alguma coisa que você não gosta, você começa a dominar as suas emoções, a dominar as suas paixões. Entendeu? E aí, qual é a nossa primeira tarefa? Você vai enfrentar um medo, você vai fazer alguma coisa que você não gosta, tá? Tomar banho gelado, comer pepino, ligar para uma tia chata, enfim, fazer alguma coisa que você não gosta, você vai se contrariar de uma forma voluntária, você vai se contrariar, tá? E eu quero trazer uma terceira reflexão aqui, importantíssima. Eu estou disposta a abrir mão da minha reputação para fazer o que é o melhor para o meu casamento? Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta para você passar a semana pensando. Eu estou disposta a abrir mão da reputação para fazer o que é melhor para o meu casamento? Por quê? Porque muitas falam assim, as pessoas me criticam muito, as pessoas não me apoiam, ninguém quer que eu volte com meu marido. Essa pessoa, ela se importa muito com a opinião dos outros. Ou seja, ela não quer ser rejeitada. Ou seja, ela quer um negócio que é impossível, gente. Todo mundo vai ser rejeitado nesta terra. Vocês não vão concordar comigo sempre. Eu não vou concordar com vocês sempre. Vocês não vão concordar com o marido sempre. O marido não vai concordar sempre. Ou seja, você vai ser rejeitada. A questão é quando. É só quando. Então, já que você já sabe que você vai ser rejeitada, você vai se colocar em situações de rejeição de forma voluntária. Por quê? Porque isso é um treino para você aprender a lidar. É melhor você se colocar numa situação voluntária do que a situação cair no teu colo e você não saber como fazer. Então, tem um negócio que você tem que conversar com seu marido e que você já sabe que ele não vai gostar. Você vai, durante a semana, se preparar e vai sentar com ele, chamar e conversar. Ter aquela conversa difícil, já preparada para ele rejeitar, ele não gostar, ele ficar chateado, ele ficar emburrado, ele se afastar. Você já vai se preparar. E aí você vai ver que ninguém morre.
Você não vai morrer porque o seu marido ficou chateado com você, porque ele se afastou de você, porque teve um dia que ele não te ligou, porque ele está se sentindo chateado. Não vai morrer, não vai acontecer nada. O que vai acontecer é que você vai começar a ficar mais forte e você vai conseguir lidar melhor com as coisas e a relação de vocês vai ficar mais equilibrada. E você vai ficar mais firme, mais segura. Entendeu? Eu odeio ser rejeitada e ter minha reputação quebrada. Todos nós teremos a nossa reputação quebrada. Se isso te conforta, Érica. Todas nós, em algum momento. As pessoas vão falar da nossa reputação e tem gente que vai ter opinião e fulana tá fazendo isso, e fulana tá fazendo aquilo, tá vendo fulana que voltou com o marido depois que ele traiu, ou seja, todo mundo vai falar de você, vai falar de mim. É só a gente começar a lidar com a realidade. As pessoas vão falar. Então, se elas vão falar de qualquer jeito, o que eu posso fazer? Isso não está na sua mão, entendeu? E aí, quanto mais você for ficando forte interiormente, quanto mais você for se colocando nessas situações de uma forma voluntária, você vai perceber que, com o passar do tempo, não vai doer tanto se posicionar. E a rejeição não vai doer tanto também, não vai doer sempre. Você vai ficando forte de tal forma que você vai lidar com a rejeição cada vez melhor. Isso vai ser algo que vai ser muito bom para você. Porque você vai deixar de ficar refém da opinião alheia, refém do que as pessoas pensam de você, do que as pessoas querem que você faça. E você vai se sentir mais segura. Entendeu? Faz sentido para vocês? Vamos lá, gente. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? O que vocês acharam da aula?